ano! Bora lá para mais uma aula de Química com a tia Vandi? Então tá, pega seu caderninho aí, vamos prestar atenção. Bom, hoje nós vamos para a aula de número 5. Dando continuidade ao estudo da nossa química orgânica, hoje vamos falar de geometria das moléculas orgânicas de acordo com o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada. Lembra quando vocês faziam distribuição eletrônica, lá no primeiro ano, para saber se eles vão fazer ligação covalente, ligação iônica? Então, camada de valência é a última camada, tá? Bom, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, quando os elétrons se ligam, eles tendem a se distanciar o máximo um do outro, porque elétrons têm carga negativa. Negativo com negativo vai ter o quê? Repulsão. Então, os elétrons da camada de valência, eles tendem a se distanciar o máximo possível. Então, dependendo do tipo de ligação que o átomo central faz dentro da molécula, eu vou ter a geometria da molécula. Bom, então, ó, os pares de elétrons da camada de valência, eu coloquei aqui CV, camada de valência, que é a última camada, de um átomo em uma molécula, tendem a se distanciar o máximo possível um do outro, devido a essas forças de repulsão, tá? Porque carga negativa com carga negativa vai dar o quê? Repulsão. Então, dependendo, se você está fazendo ligação só simples, ligação dupla ou ligação tripla, a gente vai ter geometrias diferenciadas. Bom, para vocês entenderem isso aqui, vamos pegar umas moléculas bem simples. Vamos pegar aqui primeiro, como exemplo, a molécula do metano. Então aqui, ó, exemplo, a molécula do metano, que é o CH4. Nessa molécula aqui, o carbono vai fazer 4 ligações simples com o hidrogênio. Essa maneira que eu representei aqui é a maneira plana de como ele se liga. A maneira tridimensional vai ser essa aqui, ó, tá? Então, eu vou ter aqui hidrogênio, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Se você analisar aqui, ó, tá? Só para vocês visualizarem que tipo de figura espacial que nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter a figura de um tetraedro, tá? Então, quando o carbono faz 4 ligações simples, a geometria vai ser do tipo tetraédrica. Então, aqui, ó, quando o carbono faz 4 ligações simples, tá? A geometria vai ser do tipo tetraédrica. Tetraédrica, certo? Aqui eu representei para vocês, tá? Para vocês visualizarem aqui, ó. Essa representação, essa fórmula estrutural aqui é a forma estrutural plana. Dessa maneira aqui, ela tá na forma tridimensional, tá? Bom, como nós vimos na aula passada, o carbono pode fazer 4 ligações simples, como por exemplo o metano. Mas ele também pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, como por exemplo o metanal ou formaldeído. Então vamos pegar outro exemplo aqui, ó, o CH2O. Esse aqui é o metanal ou também conhecido como formaldeído. Então, o oxigênio, ele faz 2 ligações, então ele vai fazer uma dupla. Então o que acontece aqui, ó? Então eu vou ter o carbono aqui, ó, fazendo uma dupla com oxigênio, simples hidrogênio aqui, ó, tá? Então, fazendo a molécula aqui tridimensional, eu até vou tirar eles aqui, deixa só assim, ó. Só para você perceber. Quando o carbono faz uma dupla, professor, essa dupla podia ser aqui na frente, podia ser aqui embaixo? Podia, não tem problema não. Eu coloquei ela aqui em cima, mas poderia ser aqui, ó, tá? Então o que acontece? A geometria vai ser desse jeito aqui, ó. Dupla O, ó, H, H. Essa aqui é a representação tridimensional. Se vocês analisarem aqui, ó, vai ser formado um triângulo aqui, ó. Então, a geometria vai ser trigonal, tá? Então, quando o carbono, ó, vamos anotar aqui, ó. Quando o carbono, QDO, abreviei, quando o carbono
faz uma ligação dupla e duas ligações simples, a geometria vai ser do tipo trigonal plana. Vai ser do tipo trigonal plana. Ok? Tá? Tipo trigonal plana. Bom, e se o carbono, qual seria a outra opção? O carbono poderia fazer, por exemplo, duas ligações duplas, né? Eu poderia fazer duas ligações duplas. Dessa forma aqui, ó. Dupla, ó, tá? Como, por exemplo, o CO2 aqui, ó. Outro exemplo, esse exemplo aqui seria o CO2, tá? Bom, nesse caso aqui, em que o carbono faz duas ligações, nesse caso aqui é com oxigênio, tá? A geometria vai ser do tipo linear. Então aqui, ó, quando o carbono faz duas ligações duplas, a geometria vai ser do tipo linear, tá? Linear, ok? E o carbono também pode fazer uma ligação tripla, né? Lembra? Como é o caso, por exemplo, aqui do etino. Vou pegar aqui, ó. C2H2, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O carbono aqui, ó, vai fazer uma tripla ligação com outro carbono, tá? Aí o que vai acontecer? A geometria aqui também vai ser linear. Então, quando o carbono faz uma ligação tripla, ó, quando o carbono faz uma ligação tripla e uma ligação simples, a geometria é do tipo também linear, tá? Então tá, 4 ligações simples, geometria tetraédrica. Uma ligação dupla e 2 ligações simples, geometria trigonal plana. 2 ligações duplas, como é o caso do CO2, a geometria é o quê? Linear. Uma ligação tripla e uma simples, a geometria também vai ser o quê? Linear. Se vocês observarem aqui, ó, os hidrogênios tendem a se distanciar ao máximo um do outro. Então, esses ângulos aqui, ó, vai ser o máximo possível. Tá vendo que aqui, ó, ficou um oxigênio de cada lado? Então, o ângulo aqui é de 180 graus, ó. Não tem necessidade de vocês decorarem o quanto que é o ângulo. Esse aqui é 109,5 graus, esse aqui é 121 graus, esse aqui é 180 graus. Mas não tem necessidade de vocês decorarem esse ângulo. O que vocês têm que saber é que os átomos tendem a se distanciar ao máximo um do outro, tá? Então, se vocês observarem, eles se distanciaram aqui, ó, o máximo um do outro. Aqui eles se distanciaram o máximo um do outro. Um ficou do lado direito, outro ficou do lado esquerdo, que foi a distância máxima um do outro, tá? Então, de acordo com a teoria da repulsão da camada de valência, os átomos tendem a se distanciar ao máximo um do outro e isso vai determinar o tipo de geometria existente na molécula, ok? Bom, continuando, vamos agora falar de energia de ligação. Como nós estudamos o ano passado, no segundo ano, para formar uma ligação, né, há uma liberação de energia. E quando quebra uma ligação química, há um gasto de energia. Então, cada ligação tem um valor de energia. No caso específico aqui, vamos analisar a energia de ligação carbono-carbono. Analisando a energia de ligação carbono-carbono, para quebrar essa ligação simples aqui no caso, o carbono está fazendo uma simples ligação com outro carbono. Quebrou essa ligação, tenho 2 carbonos separados. Eu gastei uma quantidade de energia chamada de E1. Nesse segundo exemplo aqui agora, eu tenho uma dupla ligação. Para quebrar essa dupla e ela virar uma simples, eu gastei uma quantidade de energia que nós chamamos de E2. Comparando essas quantidades de energia, conclui-se que a energia E1 é maior do que a energia E2. Ou seja, é mais difícil quebrar uma ligação simples do que quebrar uma ligação dupla. Então, a ligação simples, ela é uma ligação mais rígida. Então, os compostos orgânicos que fazem só ligação simples,
eles são mais estáveis, tá? Porque é mais difícil separar esses átomos. Os compostos que fazem dupla ou que fazem tripla ligação são compostos que podemos dizer menos estáveis, são compostos mais reativos, tá? Então, lembrando que para acontecer uma reação química tem que haver ruptura das ligações, tá? Então, quanto mais difícil é romper essa ligação, mais estável essa molécula é, menos reativa ela é. Quanto mais fácil for quebrar a ligação, quanto menos energia eu gastar para quebrar essa ligação, mais instável é esse composto, mais reativo ele vai ser, tá? Então, conclui-se que é mais difícil quebrar uma ligação simples carbono-carbono do que quebrar uma ligação dupla, tá? Vamos ver aqui agora algumas situações. Vamos pegar como exemplo aqui o metano, ó, CH4. Nesse caso aqui, o carbono está fazendo 4 ligações simples, ó, 1, 2, 3, 4 ligações simples. Agora, detalhe, essa ligação simples, ela tem um nome, ela é chamada de sigma. Sigma é uma letra grega, tá? Letra grega, ó, sigma, vou anotar aqui o nome, ó. Ela é uma bolinha com uma perninha desse jeitinho aqui, certo? Sigma, vou anotar aqui para você, ó, é uma bolinha com a perninha assim. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações do tipo sigma. Eu tenho 4 ligações do tipo sigma, tá? Nessa molécula aqui. Agora vamos analisar essa outra molécula aqui, ó. Carbono, dupla, carbono. Então aqui eu vou ter um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, vai completar 4, né? Ó, esse carbono aqui tá fazendo 1, 2 simples e uma dupla. Esse carbono aqui, ó, simples, simples e uma dupla. Então, nesse exemplo aqui, eu vou ter essa ligação aqui, que vai ser sigma, 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 sigma. Na dupla ligação aqui, uma dessas ligações vai ser do tipo pi, tá? Vai ser do tipo pi. E a outra ligação aqui, ela vai ser do tipo sigma, tá? Então, na dupla eu tenho uma pi e uma sigma. No caso desse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo pi, tá? Então, quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. A ligação pi, ela é mais fraca do que a ligação sigma. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Carbono, tripla, ó, carbono. Aqui eu vou ter aqui um hidrogênio aqui, ó. Então, esse carbono aqui tá fazendo uma tripla e uma simples. Então, nesse caso aqui, essa ligação simples aqui é sigma, essa ligação simples aqui é sigma, e aqui, ó, eu vou ter aqui uma ligação pi, outra pi e uma ligação sigma aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 ligações do tipo sigma e eu vou ter 2 ligações do tipo pi. Certo, meninos? Ok? Então, ligação sigma é quando compartilha um par de elétron. Quando eu tenho uma dupla, uma das ligações é sigma e a outra é pi. Quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho 2 ligações do tipo pi e uma ligação do tipo sigma. Qual ligação é mais forte? A ligação sigma é mais forte do que a ligação pi, ok? Fica ligado aí, às vezes tem questões fáceis que caem em vestibular, caem no Enem do tipo, quantas ligações pi existem nesse composto? É só você ir lá onde é que tem dupla e tripla e contar as ligações pi, tá? Beleza? Então tá, outra coisa importante que a gente precisa falar, ligações de carbono com outros elementos. Vamos lembrar que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm o elemento carbono. Então, o astro-rei da nossa química orgânica é o carbono. O hidrogênio entra completando as ligações do carbono, que são 4.
Mas nós falamos em aulas anteriores que podem aparecer outros elementos ligados ao carbono, tá? Os mais comuns são os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Pode aparecer também os halogênios e pode aparecer até algum metal. Então vamos citar aqui alguns que mais aparecem. Então tá aqui, ó, nós temos o hidrogênio. Número de elétrons na camada de valência. Ele só tem um elétron na camada de valência. O hidrogênio tem um elétron, ele precisa fazer uma ligação para ele completar 2 na camada K. Vocês estudaram isso lá no primeiro ano. O hidrogênio tem um elétron na camada K e a camada K só comporta 2. Se ele compartilhar um elétron, ele completa 2 e fica igual ao gás nobre hélio. Bom, então qual que é a possibilidade? A única possibilidade é ele fazer uma ligação simples. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Para completar 8, a teoria do octeto, ele precisa fazer 4 ligações. Como que podem ser essas ligações? Ele pode fazer 4 ligações simples, ou ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, ou ele pode fazer 2 ligações duplas, ou ele pode fazer uma ligação tripla e uma ligação simples aqui, ó. São as 4 possibilidades que podem ocorrer. Depois, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Para completar 8, ele precisa fazer 3 ligações. Quais são as possibilidades? O nitrogênio pode fazer 3 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla e uma simples, ou ele simplesmente pode fazer uma tripla ligação. Então, tem 3 possibilidades. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, portanto, ele faz 2 ligações para completar 8. Quais que seriam as possibilidades? Ele fazer 2 ligações simples ou ele fazer uma ligação dupla. O oxigênio é da família do enxofre, então tem 6 elétrons na camada de valência, faz 2 ligações, que podem ser 2 ligações simples, como no caso da água, ou ele pode fazer uma ligação dupla, para completar 8 elétrons. Os halogênios são os elementos da família 7A, então eles têm 7 elétrons na última camada. Para completar 8, falta uma ligação. Quem são eles? O flúor, que vai fazer uma ligação, o cloro, uma ligação, o bromo, uma ligação, esse aqui é um BR, tá? Deixa eu consertar aqui. BR, uma ligação, o iodo também uma ligação. Bom, como eu falei, o carbono também pode se ligar a metais, né? Como por exemplo os organometálicos. Exemplo de um metal que pode ser encontrado no composto orgânico: o ferro, o mercúrio, o chumbo, são elementos que podem ser encontrados nos compostos orgânicos. O ferro, por exemplo, lá na hemoglobina, né? O chumbo, por exemplo, no aditivo que se usava antigamente na gasolina, tinha chumbo, que agora foi proibido, tá? Os sais também têm metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por exemplo, o oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é o composto responsável pela formação dos cálculos renais. O cálcio é um metal alcalino terroso, ok? Então, esses aqui são alguns dos elementos que podem aparecer nos compostos orgânicos. Portanto, é importante a gente conhecer. Beleza? Então, bora lá, continuando. Para finalizar agora, vamos falar sobre classificação dos carbonos. Como que a gente pode classificar os carbonos dentro de uma molécula orgânica? Esse carbono pode ser chamado de primário, secundário, terciário, quaternário. E mais lá na frente, a gente vai chamar um carbono de quiral, ou carbono assimétrico, tá? Mas o mais importante é o primário, secundário, terciário e quaternário. O que é um carbono primário? É um carbono que se liga somente a um outro átomo de carbono, que pode ser por simples, por duplo ou por tripla. Ele se liga a um outro átomo de carbono ou não liga a nenhum outro átomo de carbono. Lá dentro da molécula está ligado, por exemplo, no oxigênio, tá? Secundário. O secundário é aquele que se liga a 2 outros átomos de carbono. Não importa se é por dupla ou por tripla, ele se liga a 2 outros átomos de carbono.
Terciário é aquele carbono que se liga a 3 outros átomos de carbono. E quaternário é aquele carbono que se liga a 4 outros átomos de carbono dentro da molécula. E o carbono quiral é aquele que possui 4 ligantes diferentes, tá? Bom, exemplos. Vamos pegar, classificar os carbonos aqui, ó. Classificar esses carbonos dentro dessas moléculas aqui. Se você analisar aqui, ó, esse carbono está ligado só nesse, ó. Ele está ligado em 3 hidrogênio e ligado nesse carbono. Então, esse carbono está ligado só nesse. Então, esse carbono aqui, ele vai ser o quê? Primário. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado entre esse e esse. Então, esse aqui, ele é o quê? Secundário. Esse carboninho aqui, ó, ele está ligado nesse, nesse e nesse. Então, ele é o quê? Terciário. Esse carbono está ligado só nesse. Então, ele é o quê? Primário. Esse carbono está ligado entre esse e esse. Então, ele é o quê? Secundário. Esse carbono aqui, ó, tá ligado nesse da esquerda, no da direita, em cima e embaixo. Então, ele é o quê? Quaternário. Esse tá ligado só aqui, primário, primário, primário. Então, se você contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 primários. Eu tenho 5 carbonos primários. Eu vou ter 1, 2 secundários, 1 terciário e 1 quaternário. E 1 carbono quaternário nessa molécula aqui, ó. Então, dentro dessa molécula aqui, eu vou ter isso aqui. Certinho? Tá? Bom, vamos ver essa próxima molécula aqui. Acompanhe comigo. Esse carbono está ligado só nesse carbono. Ele está ligado em 2 hidrogênios e nesse carbono aqui. Não importa se é por dupla. Ele está ligado em 1 carbono. Então, esse carbono aqui, ele vai ser o quê? Primário. Esse carbono aqui está ligado nesse e está ligado nesse. Então, ele é o quê? Secundário. Esse carbono está ligado nesse, nesse de baixo e aqui é um oxigênio. Tá? Então, perceba que está ligado a 2 carbonos. Ó. 2, 1, 2, que aqui é oxigênio, é carbono. Então, ele é o quê? Secundário também. Esse carbono está ligado no oxigênio, não conta. E nesse carbono. Então, ele está ligado só no carbono. Então, ele é o quê? Primário. E esse aqui? Também primário. E esse aqui está ligado só nesse, ele é o quê? Primário. Então, se você contar aqui, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos primários. 4 carbonos primários. E eu vou ter 2 carbonos secundários. Certo? Bom, agora vamos pegar essa outra maneira de representar. Aqui, nessa pontinha aqui, lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Em cada pontinha aqui eu tenho um carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, 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 carbono. Aqui eu tenho enxofre, aqui eu tenho um carbono. Então, esse carbono está ligado só nesse carbono. Então, ele é o quê? Primário. Esse carbono está ligado nesse, nesse e nesse. Então, ele é o quê? Terciário. Esse carbono está ligado só nesse. Então, ele é o quê? Primário. Esse aqui está ligado nesse carbono por simples e nesse carbono por dupla. Então, ele é o quê? Secundário. Esse carbono está ligado só nesse carbono aqui, porque aqui é o enxofre. Então, ele é o quê? Primário, porque ele liga só nesse carbono. Esse aqui é o enxofre. E esse aqui, ó, está ligado só no enxofre. Está ligado a um carbono ou a nenhum. Então, ele é o quê? Primário. Então, nessa molécula eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos primários. 4 carbonos primários. Eu vou ter um carbono secundário, um secundário, e eu vou ter um terciário. Beleza? Então, vamos lá para o nosso último exemplo. Aonde que estão os carbonos aqui nessa figura? Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono. Aqui é o nitrogênio. Então, se você pega esse carbono, ele está ligado no nitrogênio e no carbono. Então, só um carbono. Então, ele é o quê? Primário. Esse aqui está ligado nesse carbono e nesse carbono. Então, ele é o quê? Secundário. Esse carbono está ligado nesse carbono, nesse e nesse. Então, esse carbono aqui, ele é o quê? Terciário.
Esse carbono está ligado só nesse aqui, porque aqui é nitrogênio, não conta. Então, ele é o quê? Primário. E esse aqui está ligado só nesse, ele é o quê? Primário. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 3 primário, 1 secundário e eu vou ter um carbono terciário. Bom, fechamos classificação de carbonos, tá? Beleza? Tá? Prestem bem atenção no vídeo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Próxima aula vamos resolver exercício para fixar esse conteúdo. Beleza? Até a próxima!